Nós podemos assentar agora. Deixa a bandeira passando sem pressa. Não empurra a bandeira para cá, não. Deixa ela na sua mão enquanto você continua a abençoar o Canadá. A sua Bíblia aberta, ali em Marcos capítulo 4, primeiro. Eu usei de propósito essa imagem aí. A imagem está escrito domingo, dia 30/6, às 18 horas na LPN. Por quê? Essa imagem eu tirei do nosso Instagram. Você pode, de vez em quando, ir lá. Se você for toda sexta-feira ou sábado, você vai ver o tema da mensagem de domingo. Você pode multiplicar nas suas redes sociais. Então, eu fiz de propósito para eu não esquecer de te avisar. Domingo, 30/6, 18 horas na LPN. Desde sexta-feira ou sábado de manhã, esse material está no nosso Instagram, anunciando o tema da mensagem, alguma coisa sobre a mensagem. Eu queria que você estivesse atento a isso e estivesse sendo abençoado e abençoando pessoas aí através das redes sociais. Já que você está lá, usa para a glória de Deus. Onde você estiver, já que você está, usa para a glória de Deus. Chuva de verão e suas tempestades. Vamos lá. Marcos capítulo 4. Isso não é tempestade não, isso é menino. Glória a Deus. Eu fico muito feliz quando escuto barulho de menino, porque a igreja sem menino é um problema. Os problemas que os meninos trazem são bênção. Bênção. Marcos 4:37, sentadinho, escuta o texto dizendo: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Agora o texto lá de sabedoria, Eclesiastes 7, depois de Provérbios, Salmo, Provérbios, Eclesiastes 7, versículo 14. Tem um texto que eu quero ler para você também. Diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um como o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Se os dias forem bons, curte lá. Se for ruim, para e pensa. Considere. Porque Deus fez todas as coisas e fez desse jeito para que você não soubesse sobre o seu futuro, para te livrar de você mesmo. Eu poderia dizer, complementando esse texto. Feche seus olhos mais uma vez. Papai, obrigado. Agora nós vamos meditar na tua palavra e se o Senhor não nos falar, nada vai acontecer aqui. Pedimos, fala conosco. Apesar de nós mesmos, da nossa limitação, o Senhor é Deus que fala, que supre-nos. Agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Semana passada começamos a falar do verão. E nós lembramos de uma viagem que Jesus fez no verão. A gente vai para onde? Para onde tem água, né? Muita água. Jesus foi para onde tinha água. Um lugar chamado Samaria, para juntar um poço, conversar com uma mulher. Nós terminamos dizendo que você tem duas coisas para fazer no sol. Você vai se queimar ou brilhar. E eu queria que você continuasse pensando nisso. Nesse verão, nesse solão, quando tem, o que eu vou fazer? Eu vou me queimar, eu vou brilhar. Cuidado para se queimar, porque mesmo do lado de cá, câncer de pele existe. E você precisa de não fazer como eu fiz no princípio, né? Cheguei no primeiro mundo, eu achava que tudo aqui era perfeito. Nem olhava rótulo, não lia nada, porque... Então você acha que está no primeiro mundo, pode queimar à vontade, que aqui não dá câncer de pele. Meu irmão, não funciona assim não. Bom, se você vai se queimar, cuidado. Mas se você não vai se queimar, e aí já estou usando de uma maneira metafórica, você precisa brilhar. Te lembramos que nós não temos luz própria. Nossa luz vem do Senhor. E aí nós nos protegemos assim do poder do sol com o espelho do Espírito Santo e refletimos a luz
e a glória de Deus onde passarmos. Fomos desafiados em qualquer estação do ano a gente fazer parte do projeto de Deus para a salvação de todos os povos. Então essa viagem que Jesus fez, ele fez para salvar uma pessoa, para transformá-la numa missionária para a cidade dela, para o povo dela. E aí nós começamos a falar sobre o verão, mas não se fala só de sol quando se fala no verão. Quando se fala de verão e fala só de sol, nós estamos falando do lado idolatrado do verão. Todo mundo idolatra o sol. Aliás, o sol, se você não sabia, o dia 24 de junho, o dia de São João Batista, antes de ser o dia de São João Batista, muitos e muitos anos atrás, antes do cristianismo existir, já era essa data mais ou menos separada para adorar o sol. E quando o cristianismo chega aqui, como chega no Brasil, né, começou a misturar as coisas. E na mistura, para não ficar no mesmo dia 21, o dia que era o dia da festa de adoração ao sol, então decidiram que São João Batista seria celebrado nesse dia. E que São João Batista seria, anos depois, colocado como padroeiro do Canadá. O santo especial que faz aí, que deve os recadinhos para Deus, São João Batista. São João Batista, o primo de Jesus. Não é à toa que é 24 de julho, porque Jesus, em tese, dentro do calendário cristão, nasceu 24, 25 de dezembro, 6 meses antes nasce João Batista, e aí funciona assim. Mas tinha naquela data uma adoração ao sol. Mas o verão não é feito só de sol. O verão traz consigo também um negócio chamado chuva. Chuva de verão. Todo verão tem sol, graças a Deus, mas todo verão tem chuva, graças a Deus. Não é à toa que no Brasil, em alguns lugares, pode-se dizer amanhã depois da chuva, porque tem lugar que no verão chove todo dia, 5 da tarde. Relógio, cravado. Chove todo dia e dá para marcar algumas coisas depois da chuva. Mas aí eu fui olhar uma previsão de tempo e olha, o sujeito não tem dó da gente. Diz que é provável que tenha 60 dias de chuva nesse verão. Dos 60 dias, 25 dias com chuva violenta. Isso é maldade. E a possibilidade de ter pelo menos 5 tornados. Imagina se esse negócio vai ser fácil para nós. Querido, mas na realidade Deus é sábio. Não foi o meteorologista, só faz uma leitura lá e que via de regra dá toda atrapalhada. Mas hoje de manhã a previsão era mudança. Íamos fazer uma mudança. E aí, irmão, 6:30 da manhã, o telefone tocou por causa da mudança. E olhando lá fora, chuva. E a mudança ia ser às 8. Pastor, não pode ser às 8. Tem que ser ali pelas 10. Aí combinei com a turma que estava disponível, marcamos para as 10:30. E aí a chuva caiu. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso de ficar aqui nessa cama. Não dá para ir lá fora. Mas beirando às 9 e pouco, a chuva passou. Acabou a chuva. Aquele parecia uma tempestade realmente. É terrível. Mesmo no verão tão curto, se tivesse só sol. Terrível. E aí, graças a Deus, às 10 e pouco, fomos lá, fizemos a mudança, voltamos aqui na casa de um irmão, trouxemos umas máquinas que estão aqui embaixo, e foi uma benção. Mas eu me lembro de uma historinha, que aquela senhora ali, sem juízo nenhum, casou comigo. Depois disso, nós nos mudamos da nossa cidade, fomos para uma cidade lá perto, Governador Valadares, e aí o menino que ela casou era doido com moto. E aí nós compramos uma moto. 1992, mais ou menos, nós tínhamos XLR 250R 85. Como falei semana passada, eu precisava de fé para as viagens, porque a moto não era novinha. Janeiro chegou, irmãos, aquele verão, né? E aí, como aqui, a gente ficava imaginando. E eu estava na minha primeira, segunda férias.
E aí eu estava doido com o verão. Uma moto paradinha na nossa garagem, e aí eu doido para chegar o verão. E as férias, chegaram as férias, chegou o verão. E o sol não chegou. E nós ficamos na janela, eu mais que ela. E na hora que o sol chegou, irmãos, falei, nega, o sol chegou, pega a mala. E nós pegamos a mala, amarramos atrás da moto e nós fomos para onde o mineiro vai a cada vez que vê o sol. Fomos para a praia, fomos para a Vitória do Espírito Santo. Pela primeira viagem de moto, minha namorada sem juíza na garupa e tal, e lá vamos nós, queridos. Não fizemos questão da meteorologia. No meio do caminho, o outro elemento do verão apareceu. Quem apareceu? E ela nos conduziu de maneira tão gentil durante toda aquela viagem. E nós chegamos no litoral do Espírito Santo e rodamos para lá e para cá, para lá e para cá, de Jacareípe a Guarapari, debaixo da chuva. E era muito bom, a gente não tinha juízo. Estava de moto, não tinha lá muitas outras condições também, e foi muito legal. Se você acha que não pode piorar, na ida, debaixo da chuva, o pneu da moto furou. Foi um negócio interessante. Eu lembrei do Salmo 73 e falei, Senhor, tanto motoqueiro passando aqui de moto 0 km. E a moto deles não furou o pneu. E a nossa moto, Senhor, será que estamos em pecado? Será que se tu estivesse conosco, nós não teríamos o desprazer de um pneu furado? A princípio a gente tinha uma sensação de estar sendo abandonado por Deus. E aí, lembra dos discípulos ali no barquinho, não é? E aí eu gostaria de fazer para você 2 afirmações nesse verão cheio de tempestades. Porque hoje teve tempestade de manhã. 2 afirmações nesse verão cheio de tempestades. Primeiro, querido, que a presença de Deus, ela te acompanha, não importa quão solitário você se sinta. Não sei. O que a chuva de manhã trouxe para você? Não sei. Preguiça, ficou na cama, dificuldade, fez a mudança debaixo da chuva. Eu não sei o que aconteceu, mas eu queria que você lembrasse que você não precisa do sol no verão. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. E cada um de nós, falamos muito disso semana passada, não é? Cada um de nós que vai em busca de alguma coisa, como se aquilo fosse o único motivo da nossa felicidade, nós vamos continuar nos frustrando por causa disso, porque nós não precisamos do sol. O sol é uma bênção, mas precisamos da chuva também. O que nós precisamos mesmo é de Jesus. Se tiver sol, curte o sol, mas brilhe. Se não tiver sol, curte e brilhe do mesmo jeito. Você tem luz no seu coração. Você é luz, você reflete a luz do Senhor. Não importa quão solitário, qual dificuldade que você está vivendo, o Senhor está com você. Você lembra do texto que nós lemos? O texto fala, e eu fico imaginando a possibilidade de ser um dia cumprido, assim como esses nossos aqui no Canadá agora, né? Porque Jesus, depois de ensinar, foi quando ele ensinou a parábola da semeadura, a palavra do bom semeador. Um semeador saiu a semear, e uma semente caiu na beira da estrada, e os passarinhos levaram. Outra semente caiu no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram. Outra semente caiu num lugar que não tinha como aprofundar, porque era pedra. E também a semente não prosperou. Mais uma semente caiu em terra boa. E o Senhor fala que ela frutificou a 100 por 1, a 70 por 1, a 60 por 1. Ele ensina isso. Depois de ensinar para a multidão, ele tem uma conversa só com os discípulos e diz, Senhor, por que o Senhor falou daquela maneira? Ninguém entendeu nada. Vocês também não entenderam? Ele começa a explicar. O seu coração é aquele terreno, ou a semente que caiu sobre esse ou aquele terreno. E talvez você deixe o passarinho roubar. O que você ouviu semana passada, você não guarda. O que você viu no PG, o último PG, você nem lembra. Você não guarda a palavra no coração e o diabo vai roubar você. Ou quem sabe você dá tanta importância a esse mundo que qualquer coisa rouba, sufoca, aperta, mata a palavra na sua vida. Ou quem sabe
Está tão difícil as coisas que você olha muito mais para os problemas do que para o poder de Deus. E é como se fosse um terreno rochoso o seu coração que não aprofunda, não passa. Mas o seu coração precisa ser, e essa vontade de Deus, o lugar que faz prosperar a palavra. E depois de ensinar os discípulos, depois de falar com eles, ele falou, quer saber? Salta alto, bora atravessar o lago de barco. Imagina um dia como hoje. Se não tivesse tempestade de manhã para fazer a gente lembrar que verão também é assim, e alguém te convidasse para andar de barco, o que você ia fazer? Vambora! E os discípulos fizeram, bora, Senhor! E entraram no barco. Como ele ensinou o dia inteiro, ele deitou a cabeça num travesseiro e dormiu. O Senhor dormiu. Estava com eles ali, mas ele dormiu. E aí, querido, a companhia de Jesus no seu barco não significa que você não vai passar por tempestades. Hoje nós vivemos tempestade. Hoje, literalmente hoje. Embora as circunstâncias pareçam difíceis de suportar, eles não estavam sozinhos, mas eles não ficaram privados, não foram privados da tempestade, mas sozinhos não estavam. Jesus estava na popa do barco e dormia ali como eles nunca o viram dormir tão profundamente. Ter Jesus ao lado não significa que não haverão tempestades para o seu barco, mas significa que você terá um barco que não vai se afundar em nome de Jesus. Não significa, minha senhora, que se eu viajar de praia para praia de moto, não terá chuva e pneu furado, tá? Mas está muito bem acompanhada. Jesus estava com você. Muito bem acompanhada. Os pregos endemoniados na beira da estrada. Foi aquele borracheiro, só pode. Não tem lógica aquilo, querido. Não tem lógica. Agora, o interessante é que pensar na presença de Jesus no barco, como que é importante a companhia. Tem gente que sobrevive por causa da companhia. Às vezes um bichinho de estimação, muito preferencialmente, né? O seu cônjuge, um filho. Conversava com o irmão nesses dias que a mãe dele ele tem uma irmã que teve um problema e a mãe dele é uma senhora hoje idosa, mas a mais forte da casa porque ela cuida de um filho que tem, uma filha que tem um problema. E aí Deus renova a força dela todo dia. E aí a mulher mais forte da família inteira é aquela mulher, 80 e poucos anos. Minha mãe, já contei para vocês, perdeu a filha mais velha. E quando ela perdeu a filha mais nova, ela morreria rapidamente. Meu pai morreu muito rapidamente. Mas a minha mãe encontrou no sobrinho que ficou, que nasceu com 5 meses, que nasceu bem pequenininho, que nasceu pouco maior do que o bife que eu comi hoje no almoço. E aquele menino sobreviveu nos braços daquela senhora. E a companhia dela deu vida. A companhia que ele fez deu vida a ela e difícil foi tirar dela 15 anos depois para que ele seguisse a vida dele. Estava nos Estados Unidos com o pai, mas trouxe vida à minha mãe. Tem gente que prefere um hamster, prefere um cachorrinho. Tem gente que é uma samambaia. Gente, pode ser uma samambaia. A companhia de uma samambaia dentro de casa faz toda a diferença. Tem que cuidar dela, tem que ir lá, tem que olhar, fazer um carinho, né? A maneira de cuidar, de separar. Como é preciosa a companhia. Agora imagina como você pode ter o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, de companhia com você. Aí sim, a moto pode furar o pneu um punhado de vezes, pode chover o tempo inteiro, e a viagem vai ser muito boa. Pode acontecer tempestade no barquinho, querido, ele não vai afundar, porque o Senhor é Deus presente na sua vida. Mas você não precisa depender de um bichinho desse, porque você tem o Senhor para estar na sua vida. Agora importa insistir numa coisa, irmãos. Os discípulos não passaram aquela dificuldade porque estavam fora da vontade de Deus. Nós precisamos de entender isso. Nós ainda acreditamos em Papai Noel, em Fada Madrinha, e nós aprendemos a ler a Bíblia do jeito que a gente quer ler.
Nós vimos a igreja no domingo e achamos que na segunda-feira se for feriado, não pode chover no nosso quintal, não pode chover se a gente for na praia, não pode chover se a gente for na piscina, não pode chover se a gente vai fazer um churrasco, não pode ter problemas, porque nós vimos no domingo passado na igreja. Eu quero te lembrar que a salvação não é uma obra sua, não é por mérito, não vem de obras para que ninguém se glorie, é por fé na obra de Jesus. Vir ao culto é um privilégio que nós temos, e nós temos, enquanto servo do Senhor, de nos reunirmos como igreja, a igreja que estava lá em Rosimont, a igreja lá em Chambly, a igreja lá em Longueuil, se reúne aqui para adorar o Senhor, e depois a igreja se espalha de novo, continua sendo igreja. Então importa que a gente entenda isso. Os discípulos não passaram por dificuldade porque estava fora da vontade de Deus. Jesus os envia em direção à tempestade. E eu não sei, eu gosto muito de citar isso porque nós estamos sempre nas nossas crises, né? De imigração, e eu sei que às vezes nós duvidamos. Será que foi Deus que nos trouxe para cá? Está tão difícil. Está tudo tão difícil. Olha o preço que temos que pagar. Olha como é que é difícil falar essa outra língua. E aí nós vamos achando que essa tempestade que a gente está vivendo foi uma tempestade porque estamos agora fora da vontade de Deus. Mas, querido, Jesus convidou os discípulos a entrar no barco e atravessar em direção à tempestade. Se você está aqui, Deus te trouxe para esse lugar, relaxa, confia nele, acorda ele se ele estiver dormindo, se você acha que está dormindo. Acorda-o, porque você precisa continuar sendo guiado pelo Senhor. Aquela grande luta, querido, que estavam vivendo ali, não era só aquela chuvinha de verão que eu vi hoje pela janela da cama, ouvindo o barulho, ouvindo os trovões. Eles estavam com o barco no meio do lago, e o vento soprava para lá e para cá. E a sensação de que eles estavam sozinhos, abandonados. Até que alguém lembrou, gente, espera aí, Jesus está aqui. E o moço não vai nem ajudar a gente, cadê ele? Está dormindo, está o quê? Está dormindo. Eu não sei se foi com que tipo de emoção que foram acordá-lo. Entre outras tantas emoções, tinha medo, porque eles gritaram: Senhor, acorda, não se te dá que morramos, você não está percebendo que a gente vai morrer agora, na próxima onda não vai ter jeito mais, nós vamos todos morrer. E aí eu queria que você pensasse numa coisa importante. Aquela tempestade serviria para um propósito maior na vida deles. O que você vive servirá com um propósito maior na sua vida. Alguns nós veremos, perceberemos, poderemos catalogar, anotar, testemunhar. Outros nós não veremos. Outros, a nossa geração futura, lá na frente, é que vai usufruir do privilégio daquilo que foi bom na luta que você vive hoje. Lá na frente. Algumas pessoas pensam que Deus não faz nada de ruim acontecer, irmãos. Deus é bom. Tudo que não é bom não veio de Deus. Tempestade não é boa. Logo, tempestade não veio de Deus. Luta, decepção, dificuldade, nada disso é bom. Logo, não vieram de Deus. E isso vai dando um nó na nossa teologia, na nossa cabeça, porque nós, ao invés de dependermos mais da palavra, dependemos da nossa teologia. Dependemos daquela sensação de que eu vim na igreja ontem, logo amanhã o sol vai brilhar demais, porque eu quero verão com sol. É feriado, eu preciso ter um sol amanhã. Alguns pensam então que Deus não faz nada de ruim acontecer porque Ele é bom. Outros afirmam que Ele é poderoso a ponto de usar o mal e permite que gente boa passe por coisas ruins para nos ensinar, e aí a gente pira de novo. Então aquela enfermidade foi Deus que permitiu. Então aquela frustração, aquele problema, foi Ele que bloqueou aquela bênção que eu tanto esperava. Estava na minha mão, estava quase chegando e caiu no abismo. O que aconteceu?
E eu fico pensando agora como que será o meu futuro depois da tempestade. O meu barco vai se arrebentar ali. O que vai acontecer? O que vai acontecer se isso não acontecer? Se aquilo acontecer? E aí eu fico dessa maneira e eu fico lá muito preocupado. Será que eu vou sobreviver? Deus me trouxe para me matar aqui. Senhor, não se te dá que morramos. E eu quero pensar em sabedoria. Deus usará a tempestade para outros propósitos que Ele mesmo estabeleceu para nossas vidas. Queria que você acreditasse nisso. Se você conhece o texto sagrado, ele ensina a parábola do semeador, depois ele convence os discípulos a atravessarem em direção à tempestade, e eles atravessam, e quando eles chegam do lado de lá, quem os estava esperando? O gadareno. Quem é o gadareno? Será que é alguém que fez um churrasco para eles? Era um sujeito mais feio que você pode imaginar. Porque ele estava enfeiado pelo demônio, um homem endemoniado. Um homem que há muito tempo não se barbeava, não cortava cabelo, não tomava banho, não usava roupa. Imagina essa cena. Um sujeito sujo há anos, sem pentear-se há anos, sem se lavar há anos. E esse sujeito, ele agredia, esse sujeito tinha correntes amarradas no corpo, porque alguém o prendeu, mas ele soltou e saía com aquela corrente amarrada, arrastando. Aquele homem entrava no cemitério, ele abria o túmulo, comia carne humana. Aquele sujeito endemoniado é uma palavra que é difícil de expressar a situação daquele homem. É pouco para expressar. 6.000 porcos, se cada um recebeu um demônio daquele moço, tinha pelo menos 6.000 demônios naquele moço, porque quando Jesus mandou que aqueles demônios saíssem, e o nome deles era Legião, e eles saíram, aquele bando, entraram nos porcos, que se precipitaram mar adentro. Meu irmão, os discípulos não passaram dificuldade por acaso, não estavam fora da vontade de Deus. Deus tinha uma tempestade ali muito mais especial, que eles não podiam fugir dela. Aquele moço tinha que ser liberto. Ele foi liberto. E ele transformou-se literalmente, vestiu roupa e queria sair atrás de Jesus. E Jesus disse: não, você volta para sua casa. Volta para sua casa. Quem resolveu ir de barco, irmão, naquele dia? Foi Jesus. Por que ele planejou aquela viagem curta, tão complicada? Porque ele desejava que os discípulos aprendessem alguma coisa. Então, a segunda premissa é essa. Não somente Deus estará com você na tempestade, como Ele usará essa situação, essa tempestade, essa circunstância para propósito que Ele mesmo estabeleceu para você, para a sua vida, para a sua família. Então, para entender isso, que vem a sabedoria. Nós lemos o texto que fala: quando os dias forem bons, celebre. Se der sol amanhã e a churrasqueira estiver ligada, irmão, liga para mim. Me convida. Aproveite bem. Mas quando os dias forem ruins, considere. Considere. Porque Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Peça ao Espírito de sabedoria para entender isso. Nós, se soubéssemos, se pudéssemos controlar o futuro, o que faríamos? Se soubéssemos uma pontinha do futuro, nós enlouqueceríamos. Nós não sabemos nada do futuro, enlouquecemos. Pensando e pensando no futuro. Imagina se soubesse alguma coisa. Imagina se aquele aplicativo lá do Facebook que quer planejar o seu futuro. É a mesma coisa daquela cigana lá na esquina, na sua cidade no Brasil. É a mesma coisa. No Facebook, eu lá entrar na cigana, dar ela R$10, $10, então fica maravilhoso. Dá ela R$10, ela vai ler a sua mão, vai ler o seu futuro. Queridos, fazemos fila. Porque a gente tem essa sensação de controlar o tempo inteiro o presente.
Nós nos horrorizamos pelo passado que nós não controlamos, nós não demos conta de tudo. E o diabo nos aprisiona, nos arrebenta com aquilo que nós não controlamos no passado, como se nós tivéssemos que controlar tudo. E aí nós ficamos entre a desgraça do passado e a ansiedade do futuro e nós não vivemos o presente. Então, ele está dizendo, se amanhã der sol, curte o sol. Se não der sol, aproveita, avalia, considere. Deus fez tanto o sol quanto a chuva no verão para que você não tivesse condição de saber sobre o seu futuro, para te proteger de você mesmo, para proteger você de virar um monstro. Porque se nós soubéssemos no futuro algumas coisas que vão acontecer, nós mataríamos em volta da gente um punhado de gente que porventura fariam parte daquele complô contra nós. E é assim que nós somos. Nós viveríamos o tempo inteiro tentando nos proteger no futuro e abandonando nossa família no presente, abandonando nós mesmos no presente, abandonando o presente. E seria terrível. Então, havia do outro lado um homem para ser abençoado, queridos. Do outro lado dessa tempestade que você vive, do outro lado dessa dificuldade que você vive, tem alguma coisa acontecendo. Deus vê, confia nele. Ir ao encontro da tempestade fez parte do plano de Jesus todo o tempo. E hoje, na tempestade ou no sol, é tempo de aprender a conhecer a Deus. Quanto mais você conhecê-lo, mais a sua fé vai crescer. Se olharmos para o texto sagrado fala que eles gritaram, Senhor, não se te dá que morramos? Mestre, não te importa conosco? Mestre, você não vê, você não se importa. Tanto foi um despertar, quanto um lamento, quanto uma revolta manifesta. Você não se importa. Olha a minha situação. Quanto uma murmuração. Tinha tanta coisa misturada nessa frase, queridos. Ele se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar, quieta-te. Vento, sopra manso. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então ele perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O quente desse texto é que eles conheceram um pouco mais de Jesus. O quente nessa tempestade que está vivendo é o privilégio de conhecer um pouco mais de Jesus. Ele está com você no barco. Ele está com você na viagem de moto, na chuva, furando o pneu. Ele está com você na dificuldade que você enfrenta hoje, no emprego novo, na situação nova. Ele está com você. Ele é Deus presente. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Não temeremos ainda que a terra se mude, que os montes transportem para o meio dos mares. Ele continua no Salmo 46 dizendo isso. Aqui dentro haverá paz. Haverá paz. E o Senhor fala, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Estou com você. Eu vou atravessar com você. Eu te pus na tempestade, aproveita para me conhecer. Eu te pus no mar, aproveita para ver que eu posso dormir. E que mesmo dormindo, aparentemente dormindo, eu estou no controle. Eu sei. Eu termino lembrando que basta saber isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A tempestade, o preguinho endemoniado, a prova que você fez, passou, não passou, a tempestade, tudo, de bom e de mal, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quem quer nisso, fica de pé para orar comigo.